Há poucas semanas atrás, eu fui convidado a participar de um podcast e, após uma gravação que foi de mais de uma hora, é claro que naturalmente o pessoal costuma fazer recortes do vídeo para postar no Instagram. E foi feito um recorte, claro que não estava o contexto inteiro da conversa, mas que gerou uma polêmica enorme, porque nesse vídeo eu menciono que a última geração de programadores já nasceu e que as linguagens de programação estão mortas. Nossa senhora! É um monte de gente falando: "Esse velho tá maluco, falou muita besteira, só falou isso, falou aquilo". Mas, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu mantenho de pé o que eu afirmei. Não nego, eu continuo e isso tem um embasamento. Eu vou dividir em 2 vídeos para a gente mencionar e eu poder explicar, já que ninguém se deu ao trabalho de sair do vídeo do Instagram e ir até o YouTube para ver completo, vamos à minha explicação para vocês entenderem. Em primeiro lugar, a respeito das linguagens de programação. Fazendo uma analogia, na década de 80, os CDs estavam chegando no Brasil, tá? CD de música. E eu sempre fui aficionado por áudio, aficionado por acústica, minha base de formação é eletrônica. Então, naquela época, eu estava apaixonado. E na Mesbla, que era uma super loja na época, tinha uma caixa de papelão que tinha pouco mais de 2 palmos de largura, era todo o acervo de CD da loja. E eu estava ansioso para conhecer aquela qualidade de som, que era algo inimaginável até então, que a gente só tinha vinil. Comprei um CD e, é claro, fui comprar um CD que eu gostava. Comprei U2, o álbum War. E saindo da loja, que eu fui passar em outra loja, na época Eletrônica Jung, e comprar um aparelho de CD player. Mas claro que ouvi com a qualidade que eu podia dentro da minha casa, mas eu queria entender a qualidade máxima daquilo. Então eu peguei o CD, botei embaixo do braço, eu sou do Espírito Santo, e numa das minhas idas ao Rio, que eu ia com frequência, eu fui na casa de um grande amigo que era baterista e fundador da banda Mutantes. Ele era o Cláudio César Dias Batistas, atualmente mora em Rio das Ostras, e ele que ensinou o Arnaldo e o Sérgio Dias, que eram instrumentistas, vocal era Rita Lee, a tocar os instrumentos e a formar os Mutantes. E o Cláudio tinha um som de altíssima qualidade, um som com resposta plana. Quem entende de acústica ou de alta fidelidade de som vai saber do que eu estou falando. E eu fui todo feliz com o meu CDzinho, que na época custava US$ 20 um CD, era caro para danar. Mas cheguei na casa dele, depois de alguns minutos conversando, eu falei: "Cláudio, eu queria ouvir esse CD no seu som". E ele prontamente tirou e já ia colocar. Ele fala: "Bacana que você comprou, pena que os CDs já nasceram mortos". Eu: "Hã? Como assim?". "Já nasceram mortos". Eu falei: "Não estou entendendo". Ele virou e falou assim: "Ó, a partir do momento que o áudio pôde ser convertido em um arquivo digital, é uma questão de tempo para que você encontre essa mesma música dentro de um chip de memória. E isso, levou pouquíssimos anos para que pudesse acontecer, até surgirem os MP3 players, depois o iPod e posteriormente vir para o streaming. Então, os CDs realmente estavam mortos. Levaram talvez aí uns 30 anos, não sei quanto tempo, para eles desaparecerem das prateleiras, mas eles nasceram mortos, eles estavam com razão, mas eu confesso que eu fiquei extremamente decepcionado com aquela afirmação. Mas fazer o quê? A partir do momento que estamos falando de linguagem de programação, nós somos obrigados a ir para uma conclusão. Por que que existem linguagens de programação? Por quê? Computadores, a gente sabe disso, eles interpretam, letra por letra, palavra por palavra. Uma vírgula fora do lugar, quem está acostumado a programar, sabe que uma vírgula muda e dá erro na hora de compilar. Eu sou da época do COBOL, peguei Basic, Basic Sinclair, Basic TRS-80, peguei DBase, posteriormente o Clipper Summer 87, programei em Pascal,
programo em C++, sou programador nas linguagens atuais. Passei pelo Visual Basic, passei por algumas outras linguagens, PHP, pelo Perl, que é usado também para a gente programar para sites de internet. Então, eu sou da área, eu não estou falando com uma pessoa que não conhece, não. E sou apaixonado por programação. Atualmente, eu programo em Flutter, que o Dart pode ser compilado tanto em várias plataformas, ou seja, uma programação serve para diversas plataformas, e também programo alguma coisinha em Python. Tá. E é claro que atualmente eu uso inteligência artificial para me auxiliar, que acelera muito. Um programador utilizando inteligência artificial vale por 10. Isso é inquestionável. Mas eu volto a afirmar, as linguagens estão mortas. Mortas por quê? Por quê? Por que que existem cada linguagem tem uma sintaxe perfeita para se escrever? Ou seja, cada comando, vírgula, variável, os tipos de variáveis precisos. Se você errou, dá erro de sintaxe. Por que isso? Porque os interpretadores ou os compiladores foram programados para ler aquela sintaxe precisa. Algo fora e não encaixa, não roda, não funciona. Simplesmente assim. Agora, isso era necessário para que você pudesse utilizar as linguagens que, do inglês, dão uma sequência lógica para programação e a sequência que vai ser convertido, quer seja assembly, linguagem de máquina, não importa, tá? Que vai ser convertido numa linguagem que pode ser interpretada pelo processador. Agora, a partir do momento em que a inteligência artificial permite que as máquinas entendam o linguajar que nós estamos falando aqui agora, nesse diálogo, se pegar do jeito que eu estou falando e você colocar, ela é capaz de analisar, entender e tirar o significado do que eu estou falando. Então, as máquinas podem entender uma linguagem flexível e humanizada. Para que uma linguagem formatada? Eu não quero dizer que elas vão desaparecer da noite para o dia, claro que não é assim, entendeu? O próprio CD, que já nasceu morto, levou décadas para desaparecer. Mas perde o sentido da necessidade de uma linguagem pré-formatada para isso. Ah, mas hoje, quando você chega, por exemplo, às vezes eu dou determinados comandos para IA fazer alguma coisa, e ela escreve um script em Python para conseguir executar a função. Ah, então precisa. Sim, eu não quero dizer que não vão existir, mas assim como quase não se vê ninguém programando em assembler hoje, ou seja, você descer ao nível das pilhas, dos ponteiros, em detalhes mínimos, assim como a programação em C. É claro que hoje tem ferramentas extremamente flexíveis para você programar em C, C Sharp, C++, mas não é o mais óbvio, o mais usado para se fazer a programação. As linguagens tendem a descer para um nível mais baixo e os programadores, como hoje já fazem para utilizar IA, para amplificar o seu trabalho, vão passar a usar prompts para comandar a IA que vai gerar um código. Em que linguagem vai ser esse código? Que diferença faz? O importante é que quem gera a intenção, o atual programador, ele tende a ser um novo engenheiro de prompt. Alguém que sabe descrever o prompt com uma lógica tal que vai permitir que a inteligência artificial gere o código precisamente do jeito que foi orientado, já que qualquer errinho de prompt é capaz de gerar uma aberração de erro na saída, e com isso obter o resultado. Esse resultado vai estar em qual linguagem? Não sei, que seja em C, que seja em Python, não importa. Mas essa linguagem vai deixar de ser a interface humana. Claro que alguém agora vai ouvir e vai falar assim: você viajou na maionese. Por quê? A IA comete inúmeros erros. Os próprios scripts a gente tem que depurar. Eu sei porque eu tenho que depurar, eu sei disso. Mas lembre que nós estamos nos primórdios da inteligência artificial. Ela surgiu, veio a público com o surgimento do ChatGPT e sendo colocado e disponibilizado para todo mundo em 2022 para 2023. Nós estamos em 2026. Ou seja,
tem menos de 4 anos. O quanto isso ainda vai evoluir nos próximos anos é absurdo, é muito. Então, acreditar que nós vamos manter tendo contato com, a linguagem de programação diretamente, é acreditar num, vamos dizer assim, quase numa história de carochinha. Não que mas pode, alguém vai querer programar em C, alguém vai querer programar, pode, como tem gente que ouve disco de vinil até hoje. O CD já morreu, o streaming alcançou qualidades absurdas, e ainda tem gente que quer ouvir disco de vinil. Tem gente que quer ouvir o som amplificado em amplificadores a válvula. Claro, sempre vão ter os saudosistas, sempre vão ter os apaixonados. As linguagens vão deixar de existir? Não, elas vão continuar existindo, só que vai deixar de fazer sentido. As universidades não formarão mais programadores de linguagem, formarão pessoas capazes de programar um prompt para que gerem a linguagem, que vai ficar oculta, e, claro, provavelmente vai se ter conhecimento dessa linguagem para possíveis, intervenções que sejam necessárias num código, mas o código tende a desaparecer praticamente do contato humano. E nós estamos falando baseado na IA que nós conhecemos hoje, que é extremamente primária. Ela ainda vai avançar muito. Então, é inquestionável. Quanto tempo, quantos anos, quantas décadas faltam? Não sei, mas simplesmente está morta, porque nós não precisamos mais de uma linguagem formatada, detalhada, ponto, vírgula, variáveis, arrays e tudo mais, para montar um software. É possível você fazer com linguagem normal. Esse é o raciocínio. Então, sim. Por que que eu falo que os últimos programadores, a última geração de programadores já nasceu? Porque os que estão entrando na área da programação hoje já estão lidando, em grande parte do tempo, com os prompts. E é questão de tempo para que isso seja o caminho, principal para se chegar a um código, para se chegar a um resultado de um software que, possa atender a todos os requisitos das nossas necessidades. Bom, espero que isso aí tenha esclarecido. Que concordem, que discordem, pode deixar opinião aqui, não tem problema me chamar de velho, não tem problema me chamar de doido, mas é uma linha de raciocínio. Se você gostou, dá uma curtida, se você não gostou, pode se manifestar, é muito bem-vindo, ainda que você fale o oposto do que eu estou falando, sua colocação vai ser sempre muito bem-vinda. Participe, que sua opinião sempre vai contribuir e permitir que a gente desenvolva novos vídeos, novas colocações, e tem muita coisa que a gente pode ainda levar a trazer a público. Muito obrigado, um abraço.